Bom, pessoal, e tão discutido devido a essa questão da promessa do prefeito César Souza Júnior, prometendo sim fazer com que todos os moradores da Tapera e do sul da ilha tivessem o direito de passagem pela base aérea. Nós perguntamos em algumas situações de onde que ele tirou isso, mas como foi uma promessa de campanha, na data de 26 de outubro de 2012, pela emissora de renome, a RBS da Rede Globo, o senhor prefeito falou: hoje particularmente eu estou aqui com um ofício e com uma ordem de serviço, no caso, eu compareci hoje à prefeitura no bairro que aconteceu lá no Pântano do Sul. E eu estou com um documento que estarei postando para os senhores, ao excelentíssimo senhor César Souza Júnior, prefeito da capital, cobrando inclusive sobre a questão da passagem de outras servidões que o nosso querido prefeito prometeu e, por favor, não cumpriu. E conversando também, e passando para vocês, antes de voltar na questão do prefeito e da promessa, a assinatura dele está aqui, tá? Para deixar comprovado. Estive essa semana conversando com o senhor excelentíssimo aí, solicitando uma entrevista com o senhor coronel comandante da base, o senhor Sandro Fracalassi de Castro Faria. Mas quem me atendeu foi o tenente Damasceno, muito bem, das relações públicas, né, dessa parte de comunicação social, no comando da base aérea de Florianópolis. E a gente conversando, tentando entender as necessidades, me foi colocado como jornal a seguinte questão: como prioridade será colocada sim o pessoal que depende de passe para a questão de saúde. Segundo, para as pessoas que comprovem a questão de trabalho, Tapera, aeroporto, ou que realmente necessitem. Porque acontece, houve uma grande demanda de pedidos de passes, devido à época de campanha, também cederam muitos passes, sobrecarregando sim as guaritas, sobrecarregando sim os soldados da base aérea de Florianópolis, que a gente sabe que o dever da base aérea, eu sou obrigado a ser correto e coerente, é defender sim o cidadão em época de guerra. Agora ficar levantando e abaixando cancela toda hora já é demais. Eu estou falando isso porque eu já fui soldado. Eu particularmente acho um erro nisso aí, que existe o direito de igualdade para todos. O direito de ir e vir é garantido, mas desde que seja realmente comprovada a sua real necessidade. Agora, nós precisamos também analisar, nós como moradores, as prioridades, porque nós sabemos também, e todos sabem, e não é uma verdade, e não é uma inverdade, é uma verdade, e temos que rever alguns conceitos. E essa questão que foi muito discutida e conversada com o senhor tenente Damasceno foi em cima da questão que critério estaria usando. E o senhor excelentíssimo tenente me perguntou: tá, Marcelo, o que é a visualização do pessoal da Tapera? Eu simplesmente disse que o critério é isso que preocupava, porque nós sabemos que donos de empresas, como vereadores, autoridades de governo, entram e saem, pintam e bordam a hora que eles querem. E o cidadão, o pedreiro, o carpinteiro, o padeiro, aquele cidadão que tem o seu carro, que precisa realmente se deslocar, ou socorrer, ou levar um familiar para ter um atendimento médico, tá? E que, felizmente ou não, nessa ficha de solicitação de concessão de cadastramento, é importante nós ressaltarmos, olha quem está passando ali, ó, o senhor Nico Fortunato, ó, intendente do Ribeirão da Ilha, nessa chamada aqui de passagem pelo sul da ilha, ó. Então é o seguinte, uma das perguntas que se teve em cima dessa matéria é com respeito aos dados da necessidade de horários. Como que a pessoa vai comprovar o horário que ela vai passar, sendo que, desculpe a ironia, ou a grosseria ou a brincadeira, mas é a forma que eu achei mais sutil de estar falando. O morador não tem bola de cristal para estar expondo que horas que o médico vai estar marcando o agendamento médico, tá? Mas nós sabemos isso. Baseados nas palavras do senhor tenente Damasceno vindo do comando, foi colocado o seguinte, que todos os documentos necessários exigidos serão apresentados sim à SIC, ao Serviço de Captura ali, de Investigação e Captura, será levado ao Serviço de Saúde da base aérea e será analisado caso a caso. Então, o pedido que foi feito dos senhores da base aérea para com a comunidade da Tapera, que tenham paciência, providenciem, se cadastrem, vão até a SIC, vejam quais são os documentos que faltam, que será analisado caso a caso. Bom, agora só nos resta esperar. E o prefeito, voltando ao senhor prefeito da capital, que tornei e falei para ele pessoalmente, estarei colocando a matéria para você na íntegra.
Falei e disse para ele que ele foi totalmente irresponsável de fazer a promessa de campanha. Ele é municipal, ele não manda dentro de uma organização militar. Prefeito, o senhor foi totalmente irresponsável. Mas falando com ele, e eu cobrei pessoalmente e falei para ele o porquê que há 2 semanas atrás ele foi a Brasília, veio falar de elevado do trecho sul. Importante, se não fosse o jornal Tapera Online e o vereador Celso Sandrini, aquela empresa Espaço Aberto ainda estaria ali, a obra estaria parada. Nós batemos de frente com essa empresa, desocuparam a moita e agora o pessoal está trabalhando. Entendeu? E o prefeito se comprometeu comigo, eu cobrei pessoalmente dele, do senhor assessor de gabinete, com a presença do vereador Celso Sandrini e outras autoridades de governo, que ele estaria indo essa semana, está indo a Brasília e ele vai levar o caso sim. E eu pergunto para vocês, moradores, e para a base aérea, por que esse tumulto todo gerado, esse estresse todo por causa de quem? Eu vou dar nome. Senhor prefeito da capital, que anunciou isso aí em campanha, o jornal bateu em cima, e ainda, Tenente Coronel Paixão, as pessoas estão dizendo que o senhor cedeu o passe da base para um monte de gente. Devido a essa questão, essa sobrecarga que houve na comunidade e dentro da base aérea, obviamente eu sou obrigado a concordar com o senhor coronel, tem que cortar o passe mesmo. Tá passando todo mundo, isso aqui dia de semana, tá um inferno. Outra coisa, estive conversando com as autoridades da ANAC para saber sobre a questão, o que prejudica a vinda dos moradores da Tapera para com o aeroporto. Realmente foi colocado que os moradores da Tapera prejudicam, mas não é só isso não, porque é direito por lei e exige ainda que cada pessoa que vai fazer o seu voo tem que estar pelo menos com 1 hora de antecedência no aeroporto. E outra coisa, mais uma culpa do senhor prefeito da capital. Por que todos os pontos de ônibus que ligam Aeroporto Internacional Estilo Luz, a Costeira, Saco dos Limões, por que não há um recuo? Será que realmente são os moradores que estão causando esse transtorno? Ou é a prefeitura com esse excesso de ônibus? E um consenso também do senhor comandante que liberou mais ônibus para diminuir o sofrimento dos moradores que querem chegar logo em suas casas. Agora, essa Secretaria de Obras, essa questão de mobilidade urbana que tanto se fala e imobilidade urbana, que é imoral, não funciona aqui e não procede. Porque eu tenho que dar referência à ANAC, tá? Então, se alguém está perdendo voo, não é exclusivo do pessoal do sul da ilha. Tá ok? Nessa primeira chamada eu agradeço Marcelo Silva, diretamente aqui do Portão Norte, em frente à entrada norte da base aérea de Florianópolis. Para vocês do Jornal Florianópolis, do Jornal Tapera Online, e acesse nosso site e denuncie. E esperamos sim que em consenso com o senhor coronel comandante da base aérea, com as outras autoridades, o senhor tenente Damasceno, toda essa análise que será feita desses passos, que façam sim com bom senso, com cuidado, porque, como se diz, a comunidade da Tapera já é muito discriminada e marginalizada. Tomara que esse não seja mais um motivo. E reforço as palavras do senhor comandante, senhor coronel comandante, que ele preza sim pela integridade, pela interação e pela união entre Tapera e base aérea, como já tem acontecido nos programas do Caravana do Ar e Portões Abertos. Tá ok? Grande abraço para vocês, fica essa primeira chamada e, infelizmente, acontece esse fato. Esquecendo aqui de um fato importantíssimo, dia 19, 2 horas da tarde, eu, Marcelo Silva, estarei diretamente à comunicação, ao setor de comunicação e imprensa da Prefeitura da Capital, com o senhor diretor lá que vai nos receber. E até então, na outra semana, segunda-feira, dia 26 de maio, às 2 horas da tarde, com o senhor prefeito da Capital, cobrando e entendendo o que ele foi fazer em Brasília e se realmente tomou alguma providência. E até então, o maior prejudicado são os moradores e o transtorno também criado para a base aérea. Grande abraço, denuncie.